Olá, bom dia. Hoje é 1 de 2024, 1 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde, lhe livre de todo mal. Deus lhe livre do ataque cardíaco, do ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Que Deus lhe livre de todo mal e que Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe encha com amor, com o Espírito Santo, com sabedoria, que Ele dirija você conforme a palavra dele. Que as bênçãos dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, esteja sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a minha família também. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 35. A instituição dos diáconos. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então as viúvas estavam tendo necessidade do pão, do alimento. Então eles escolheram esses homens para poder cuidar desse assunto. E era um assunto muito importante. Então veja que as viúvas na lei dizia que eles tinham que suprir as necessidades das viúvas e dos órfãos, e o estrangeiro tinha que ser respeitado, cuidado e também alimentado lá em Israel. Em Israel tinha uma lei que todo estrangeiro que entrasse, se não fosse fazer mal a ninguém, se não fosse quebrar as leis de Israel, simplesmente todo mundo trataria ele bem. As pessoas do templo tinham que dar o alimento, ajudar naquele tempo. Nessa ocasião, as viúvas, que os seus maridos tinham já morrido e não tinham filhos para poder ajudar elas, trabalhar para poder comprar um alimento, o que foi que aconteceu? Elas estavam passando necessidade e não estavam tendo o pão cotidiano, o alimento. Então, quando os apóstolos ouviram isso, eles se preocuparam e se juntou todos os discípulos e disseram: ei, vamos resolver a situação. Nós não podemos se afastar da palavra de Deus para servir à mesa a esse assunto. Então, escolhe entre vocês aí varões que sejam cheios do Espírito Santo, tenham boa reputação, e constituamos sobre esse importante negócio. Eles fizeram isso. Uma coisa eu digo para você: todas as vezes que você for resolver uma coisa, nós temos que simplesmente orar a Deus e ver a melhor situação. Se você perceber que vai ser uma coisa ruim para você, para alguém, você simplesmente tem que seguir a orientação de Jesus Cristo e de Deus, para que você não se prejudique fisicamente e nem eternamente. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Então eles não queriam deixar a palavra para poder resolver as situações, queriam que tivesse pessoas responsáveis por essa situação. Veja bem aqui. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. O que é ter uma boa reputação? Ter uma boa reputação é ser uma pessoa direita, correta, justa, uma pessoa que não se envolva com nada mal e nem influencia o mal com a população. É uma pessoa que tem uma boa reputação, ela não vive falando mal dos outros, mandando fazer mal aos outros, incentivando mal aos outros, atrapalhando a vida dos outros. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que não se envolve com coisa mal. Então, uma pessoa ter boa reputação, um cidadão, ou quem quer que seja, não tem que se envolver com nada que é mal, ou influência mal, coisas ruins. Tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa que ajude, faça o bem. Isso é uma boa pessoa. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, eles perseveraram na oração e no ministério da palavra. Então, você também pode perseverar no ministério da oração e na palavra, em ler, em escutar. Se você fizer isso, você vai fazer uma boa coisa na sua vida.
E este parecer aconteceu a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Procorro, e Nicarno, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram a mão. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, os discípulos eles estavam orando, perseverando no ministério da oração e perseverando na oração e no ministério da palavra. Então, muita gente estava se convertendo, escolheram esses homens foram muito responsáveis. Filipe foi um dos caras que fez coisas além do que ele foi preparado e escolhido, e ele fez coisas além, o reino de Deus. E então a palavra de Deus crescia. Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então as pessoas estavam crendo. Você pensa que não estão, mas tem muita gente crendo. Grande parte do sacerdote obedecia à fé. Até o sacerdote estava obedecendo à fé. Glória a Deus. Então o que é que nós temos que fazer aqui? Buscar ser cheio do Espírito Santo, a ter uma boa reputação, que é se afastar de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não presta. Perseverar na oração, no ministério da palavra, em ler, em orar, ou ensinar, e obedecer à fé, os ensinamentos de Jesus Cristo, Novo Testamento.